conversa, nós vamos fazer, né? Verdade. Ah, eu pensei que estava molhado. O verniz que eu passei aqui, parece que tá molhado, né? Aqui, ó, em cima, tô em cima. Depois de tinta aqui. Conversa, rapaz. Os verniz é bom demais. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na glória do Pai, nosso Senhor, Amém. Salvador Jesus Cristo. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, Obrigado, aleluia. Nós precisamos realmente de ver o que a gente estamos vendo, honrar a Deus no louvor, na palavra, em tudo, né? E os irmãos estão honrando a igreja, né? Porque não adianta nós estar nessa igreja e não lutar por ela. tem que Nós temos que lutar por ela. Porque não adianta você estar no ministério e estar lutando para os outros. Então você está no ministério errado. Você tem que ficar lutando por aquilo que você está vivendo dele. Porque se eu acredito que a minha igreja é uma igreja de Deus, eu tenho que lutar para Deus fazer ela crescer, prosperar. Agora eu estou na igreja que eu acho que é de Deus, mas estou forçando para trabalhando em favor de outros. trabalhar a favor dos outros. Então eu estou dando boi para de faca, né? Como é que pode não ver, né? Está cansado de ver gente assim, né? E diz que está fazendo a obra de Deus. Não. A obra de Deus você tem que honrar o lugar onde você congrega. Então está na palavra, não saia da sua congregação para outra igreja. Tá? A Bíblia diz isso, né? Isso. Você fica na sua congregação, não vai para outra. Porque quando você ficar em outra, daqui a pouco você se corrompe. Porque onde que tem, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Bons costumes, A palavra diz verdade. isso, irmão. A gente está dizendo com toda causa. Toda causa a gente conhece. Eu tenho 25 anos que estou mexendo com a igreja, já vem acontecendo muito isso. O irmão começa toda hora tá na igreja do fulano, na igreja daqui a pouco, pastor, eu estou sentindo de sair, o senhor libera mim para mim, eu digo, aí vai, chega lá, quebra a cara, quando é com 3 meses, está chorando de volta. Sabe que eu nunca gostei disso, pastor? É. Nunca gostei disso, não. A gente tem que estar firme. Você, eu sei, desde quando você vem para cá, você sempre está aqui, nunca nem vai. Às vezes a gente sai, mas é alguma coisa mais necessária, né? Então, isso é importante. Isso é nós estar firme. Porque se todo mundo fizer assim, a igreja cresce. Mas se não ficar lutando ao contrário, você puxando para o lado de fora, não vai vir as pessoas. Tem que puxar para o lado de dentro, trazer pessoas para nós. Pessoas por reino de Deus. Porque não adianta você chegar na igreja, a maioria faz isso. Eu estou cansado eu sei que a maioria faz isso. Quando chega na igreja não tem doutrina, não tem nada, mas lá e prega do jeito que a igreja é. Mas não tem coragem de pregar do jeito que Jesus manda. Porque se pregar, ele é expulso de lá. Eu já fui expulso, quase que foi expulso várias vezes que eu fui das igrejas. Fui pregar na igreja, lá estava escrito aqui em cima, aqui, ó. Não pode pregar essa palavra, não pode pregar essa palavra. Eu falei pro pastor, então fecha essa igreja, rapaz. Falei para ele logo assim, pode fechar essa igreja, porque chega aqui não pode pregar a palavra de Deus, isso não é igreja, isso é o que aqui? Aí o cara ficou bravo comigo, eu terminei de pregar a palavra, eu vou pregar a palavra, eu estou aqui, eu não preciso vir aqui outra vez, você se converta. Aí comecei a pregar a palavra, comecei a dar a palavra, quando foi no meio da palavra, eu estava chorando nos meus filhos aqui, pastor, me perdoe, pastor, acho que foi Deus que mandou você aqui para me orientar. Eu digo, você está pensando que a palavra é sua, você não quer, você é dono da igreja, a igreja não é sua não. É nada. E ali, o homem chorou que nem criança. Estava eu, a missionária, estava comigo, 3 missionários que andavam comigo tudo, e começou a chorar, porque na hora que ele retrucou, eu digo, rapaz, tira isso daqui. Você está querendo dar ordem agora como o Espírito de Deus trabalha? Deixa Deus trabalhar. Deus quer trabalhar, quer mudar. E nesse dia Deus me usou com tanta autoridade que fui pregar sobre lasciva. Abri a palavra sobre lasciva e eu estava na igreja de outro, que eu nunca fui naquela igreja. Ali no centro de São Paulo, no Vila Prudente. Estava lá, nunca tinha ido naquele lugar. Sei que a irmã que me levou lá, eu fui lá. Chegou lá, me deram a palavra, disse que era para me pregar, ficar à vontade, então eu fiquei à vontade. Aí já entrei nessa. Quando eu vi aquilo, eu já comecei a falar que está errado. Aí terminei a palavra, a pregação do lasciva, sobre a lasciva. Aí já chamei os irmãos que estavam no meio da igreja, chamei, vem aqui na frente aqui você. Aí ela veio, a irmã toda cheia de mau costume, toda lá. Aí eu falei, você acha que Deus se agrada
de você viver essa situação dentro da igreja. A igreja é lugar de libertação, a igreja é lugar de transformação, e você não consegue se transformar. O que é que está faltando? Está faltando o quê? O pastor ensinar para você a verdade. Aí diz, o pastor não ensina, o pastor não fala disso, depois aí começou a chorar mais ainda, porque viu o que estava falando. Né? Então é isso que acontece. Você tem que ter coragem de falar a verdade. Se eu vou pregar na igreja, vai ser isso. Não adianta o cara vir com essas conversas do meu lado. Eu não vou sair da minha igreja, vai pegar na igreja, para chegar lá e fazer o que o cara quer. Fazer o que ele acha que está certo. Não, eu vou fazer o que está escrito na palavra de Deus. Eu não vou sair da minha igreja, vai pregar na minha igreja, para chegar lá e perder meu tempo. Não, tem que chegar lá e pregar a verdade. Se ele achar ruim, é problema dele, para que ele me convidou. Né? Se convidou, ele vai ter que ouvir a verdadeira palavra de Deus. E assim tem que fazer. É assim que tem que fazer. É assim os pregadores que tem que ser nessa igreja. Se for pregar numa igreja, alguém te convidar, você vai pregar a verdade. Não é chegar lá e ficar enchendo, querendo que o cara encha linguiça, não. É falar a verdade. Pastor, eu vim aqui para pregar a verdade, porque meu ministério é pregar a verdade. E se eu sair de lá para vir pregar aqui, foi para pregar a verdade também. Eu não vou chegar aqui e ficar com essas conversas que você conversa de carochinha aí, não. Eu vim pregar a verdadeira palavra de Deus e vai ser a verdade. Se você não gostar, pobre, coma um pouco. Se não gostar, coma muito. Mas a palavra vai ser a verdadeira. E é isso que tem que fazer. Nós fazendo desse jeito, Deus vai se alegrar de nós, vai ficar contente. Agora, muito não faz isso. Muito chega lá, já vem comer o almoço da igreja, aí já começa a falar, esse pastor lá dessa, eita igreja abençoada, já começa a mentir, já tem ido do público com essas conversas. Porque esse pastor está tirando a bola dele, não é pensa coisa nenhuma, não é mãe dentro da igreja. É doutrina de demônio, que é o que está escrito lá em Timóteo, né? Doutrina de demônio. Então, é bênção quando você obedece a palavra de Deus, aí você é uma bênção. Quando você está dentro da palavra de Deus, nós somos abençoados. Ao contrário disso, não tem nada de bênção, né? Então está aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos falar de 3 assuntos hoje. Vamos começar aqui terminando o livro de Pedro. Vamos começar aqui, ó. 7 e 13 é um recado maravilhoso. Depois nós vamos falar também 7 e 24, que é os 2:17. Vamos abordar esses 2 textos aqui. Paróquia. Ela parou, ele ficou contando, né? É assim, ela tá ela fica assim para mim ver. Aí aqui está falando o que é que nós estamos comentando aqui, essa palavra aqui. Está aqui, ó. Os 2 caminhos, né? Está aqui. 7 e 13 fala assim: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Aí no 14 fala: porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, poucos há o que encontra. Né? Aqui é a resposta. Então está aqui bem claro. Esses 2, pode se sentar. Nós estamos vendo, sempre o Senhor usa de 2. Aqui está dando 2 opções. Ele está mostrando o caminho aqui é 2 tipos de pessoas. Pessoas que não querem ser doutrinadas e pessoas que querem realmente ser doutrinadas. Quem aceita a doutrina vai entrar na porta estreita, porque ele aceita ser corrigido. Porque ninguém vai morar no céu sem correção. Porque diz que para morar no céu tem que respeitar as regras e os mandamentos que Jesus determinou para mim e para você. Sem regra e sem mandamento não tem salvação. Porque e tudo para funcionar corretamente existe regras, né? Você está numa empresa, tem regras para você estar dentro daquela empresa. Se você sair fora da regra, o teu chefe vai te chamar a atenção na tarde e vai dizer: ó, você está fazendo coisa que está fora da regra da empresa. Então você está fora, se você continuar assim, logo você vai ser dispensado. Então tudo tem disciplinas. Agora, quem vive sem disciplina é o diabo. Você vê que as pessoas não aceitam um governo que quer impor uma disciplina. Foi o caso do governo anterior que nós tivemos aqui no Brasil, que ele queria pôr uma disciplina, mas para o lado do bem. Ele queria instruir um povo no caminho da verdade. Instruir um povo no caminho, não é porque ele queria pregar para Deus, é um caminho correto. Cuidar da família, cuidar dos bons costumes, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa... Não é porque ele queria converter as pessoas, é porque ele estava mostrando o caminho certo, que desde quando nós somos nascidos, desde quando minha mãe me teve, meu pai me teve, meu pai e o povo do norte são assim, um povo zeloso, um povo que cuida bem da família,
que não deixa a família perecer, que zela pelo lado do bem. É verdade. Já o outro lado quer viver sem disciplina. Eles preferem viver no mundo aí sem porteira, sem cabrejo, sem nada. Quem vive desse jeito é o diabo. Foi isso que o diabo gosta. Isso é algo do diabo. Porque o diabo, ele foi expulso do céu porque ele não queria obedecer. E ele foi expulso e trouxe a terceira parte de anjos para contaminar o mundo. O mundo está já do maligno porque já foi contaminado desde o dia que ele desceu. Então a gente sabe que o mundo já está recebendo o seu pagamento. E a gente não pode esperar nada do mundo, porque nós não somos do mundo, nós estamos aqui de passagem. Não podemos criticar o mundo também, porque o mundo está lá, e nós estamos aqui, nós temos que cuidar de nós. Nós temos que cuidar, a igreja tem que cuidar de Deus, a igreja não pode se meter em política, a igreja não pode entrar em política, a igreja não pode fazer essas coisas não, a igreja tem que orar pelos políticos, orar pelo esse povo, orar pelo mundo, porque nós não pode fazer nada, quem pode fazer é Jesus, quem pode fazer é Deus, porque o erro maior do mundo é a pessoa querer entrar nesse meio. Se nós for entrar nesse meio, nós vamos se contaminar. Deixa eles para lá e vamos nós cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se Deus colocou a igreja em nossas mãos, vamos cuidar da igreja. Vamos cuidar das coisas de Deus, vamos orar pelo povo, vamos orar para Deus salvar, para Deus fazer milagre, porque lá é o pagamento deles, lá é o que eles querem. Então, nós temos que realmente buscar Deus, porque mesmo pode estar a crise que tiver, Deus cuida de você. É verdade. Deus cuida de você. Pode estar o governo que tiver, Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Pode estar o governo esse, o governo aquele, pode estar o governo A, B, Deus vai cuidar sempre da igreja de você. Porque o compromisso de Deus é com a igreja e é com você. Então, existe. Então tem dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. Por isso tem o caminho bom e o caminho mau. Aqui está o caminho largo, é o caminho que as pessoas podem ir de mandada, ir à vontade. Não vai ter cobrança, não vai ter nada. E é o que a gente está vendo no dia de hoje. As igrejas que têm poderio, condições financeiras, grande, rica, que deveria dar um bom ensinamento para as pessoas, não. Eles não dão esse ensinamento. É verdade. Porque eles alcançaram essas pessoas, eles só estão lá porque não tem realmente cobrança. Mas a igreja que é porta estreita, que está falando que entrar pela porta estreita, que significa salvação, e diz que são poucos que entram, e a gente vê que nunca tem uma palavra para se cumprir como essa. Eles que é pouco que entra. Você vê o pouquinho de gente que entra aqui na igreja que prega a verdade. Lá em Jabaquara, aqui em todas as igrejas que pregam a verdade, vai entrar poucas pessoas. Por causa que só vai entrar quem quer mesmo compromisso com Deus. Só vai entrar mesmo quem quer salvação, né? É verdade. Quem quer morar no céu, né? Glória a Deus. E é isso, por isso que diz que poucos são os que encontram essa porta. Muitos são os que encontram esse caminho. Que bom que você encontrou, que eu encontrei, nós encontramos, e ainda tem espaço para quem quiser encontrar. Quem quiser vir até aqui vai encontrar a porta aberta, uma porta Glória, que tem glória, compromisso com a palavra de Deus, estando glória a aqui, Deus. divulgando a verdadeira palavra de Deus, para que as pessoas possam se salvar através do grande Glória a ensinamento do Deus, nosso Senhor, glória a Salvador Deus, Jesus Cristo. Porque aleluia. ele diz que todos temos que passar por uma peneira, diz que tem que passar por uma provação, e Deus diz que no fim de tudo ele vai apertando, ele vai colocando no funil, e vamos todos, só vai salvar aqueles que passar pelo funil de Deus, porque muitos querem vir, muitos querem se salvar, mas muitos não querem obedecer a palavra de Deus, não querem entrar na disciplina, não querem entrar Aleluia. no conceito, não querem entrar na obediência da palavra de Deus, querem andar igual o vento, igual a pessoas sem rumo, né? É igual animais irracionais. Igual animais racionais que não tem rumo. Tanto faz estar aqui como ali, tanto faz estar para lá como para cá. E a pessoa não tem discernimento do que está fazendo. Isso não é sabedoria, isso é tolice. E o Senhor disse que os tolos não tem compromisso, não tem salvação para tolo. Porque os tolos não sabem o que está fazendo. Por que não sabem? Porque não procura saber. Pessoa nessa também não tem sabedoria, não tem salvação, porque diz que as nessas estão sempre aprendendo e nunca aprendem nada, está escrito na palavra de Deus, estão sempre buscando o conhecimento, mas nunca chega a uma positividade de conhecer nada. Então isso é muito perigoso. Aleluia. Nós temos que saber o que estamos fazendo na palavra de Deus, que o Senhor quer que nós prodiga, que nós cresça, que nós receba dom, que nós receba entendimento. Porque Glória a Deus. se você, Deus é dono dos dons,
Ele tem todos os dons, está na mão de Deus. Mas para quê? Ele não dá dom para tolo. Ele dá dom para quem sabe, para quem busca sabedoria, né? Agora o inimigo dá. O inimigo engana. Tem muita gente que não está usado por Deus. É o inimigo que tem colocado. Porque para o lado que você pende, é para o lado que você vai receber alguma coisa. Se você pende para o lado da carne, a carne vai te alimentar com a mentira e com toda coisa ruim. Que o que mais tem de mentira é o lado da carne. E tem muita gente. A operação, aí é onde que entra a operação do erro, que está lá em Salonicenses, que diz que a operação do erro, os sinais de prodígio, que enganarão até os escolhidos, se possível fará grande sinal. Então tudo isso é perigoso. É perigoso, vivemos num mundo perigoso, que se nós quisermos escapar, e nós quisermos ser usados por Deus e continuar nessa porta estreita, nós temos que se dedicar totalmente à palavra de Deus, né? Então, aqui, 2 caminhos, nós estamos aprendendo, 2 caminhos, um é positivo, um é real, e o outro é um caminho de perdição. E diz que muitos são os que entram por ele, mas porta estreita são poucos que entram. Aí, esses 2 exemplos nós temos aqui. Aí nós chegamos no livro de Mateus ainda 24, que fala assim, aqui nós, sempre é 2, aqui no 24 fala assim, os 2 alicerces. Aí nós vemos aqui no lado, vamos ler o lado, todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e o pratica, assim mesmo ele, homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu a casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, é comparado o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo? 2 tipos de pessoas também. Nós encontramos dois tipos de pessoas: os que entram na porta larga e os que entram na porta estreita. Aqui também, 2 tipos de pessoas: os que ouvem a palavra e guardam, e os que ouvem, mas não guardam. E os que ouvem e guardam são aqueles que a sua vida é forte em Deus. Ele está na rocha, que é Jesus. Vai vir quando ele fala o vento, a chuva, não é a chuva que vai vir, não é um vento que vai vir. Ele está dando um exemplo, que o problema vier na sua vida, você não vai desistir de Deus, porque você está alicerçado em Cristo. Ele está só dando um exemplo. E a luta da vida, ele está dizendo que a luta não vai tirar você da igreja, porque você está com Cristo. Você está alicerçado, Cristo é a rocha. Então, provavelmente, você não vai cair. Provavelmente, esses que aqui estão na rocha, são os que entraram pela porta estreita. São os que entram na porta estreita. Porque quem entra pela porta estreita é esse povo valente, é esse povo temente a Deus, é esse povo temente ao Senhor Jesus Cristo, que entra pela porta estreita, porque a porta estreita é que garante a salvação. A porta estreita é que garante segurança para mim e para você. A porta estreita é que garante a vitória para mim e para você. Por isso que é assim, que esses que entram por a porta estreita são aqueles que ouviram a palavra e guardaram a palavra de Deus. São aqueles que ouviram. Então eles estão alicerçados na rocha que é Jesus. Então essa rocha que é Jesus, que cuida e que não deixa nós perecer e nem cair. Agora aquele que ouve, e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, é compararei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e descendo a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu e foi grande a sua queda. Então isso aqui é as pessoas do caminho largo, pessoas de caminho largo, que vai para a igreja, ouve a palavra, mas não faz conta da palavra, porque lá ninguém manda, lá só para ouvir mesmo a palavra, ouve a palavra, mas tanto faz, ele não obriga você a obedecer, não obriga nada, porque eles vêm como está e permanecem como está. Lá é só para ouvir mesmo. Então as pessoas que só ouvem a palavra, mas não praticam nada que a palavra diz. Aí o que acontece? Ele está lá na sua casa, vem um problema pequeno, e ele já cai, já não consegue, desiste, não vai mais, não confia no Senhor, não acredita na palavra, porque a palavra não deu respaldo para ele. A palavra só vai dar respaldo para nós quando nós vivemos ela. O respaldo vai acontecer em nossa vida quando nós vivemos ela. O Espírito de Deus vai criar em nós uma alegria, vai criar em nós uma vontade de estar na casa de Deus. Quem entrou, quem vive a palavra de Deus, quando na hora do culto, ele quer vir para a igreja, ele quer vir louvar a Deus, ele quer vir fazer a vontade do Senhor.
Ele tem vontade de vir para a igreja, ele tem vontade de lutar pelas coisas de Deus, ele tem vontade de estar pregando, ele tem vontade de fazer a vontade de Deus, ele tem vontade de sair falando de Deus, ele tem vontade de fazer o que é de Deus, porque ele está alicerçado na rocha. Então, como Jesus tinha vontade de estar pregando, como ele fez, Jesus não ficou parado, não ficava parado nada, toda hora ele saía do lugar e ia para outro, fazendo a obra do Senhor, do Pai dele, e sempre estava fazendo a obra. Então, se você está cheio do poder de Deus, vai acontecer a mesma coisa com você também. Você vai sentir necessidade de falar de Deus. Você vai sentir necessidade de estar clamando ao Senhor, de estar louvando o Senhor. Então, quando isso não está acontecendo, nós estamos vivendo uma vida perigosa, uma vida afastada de Deus. Porque quando nós estamos ligados em Deus, nós temos vontade de fazer as coisas de Deus. E quando nós fazemos as coisas de Deus, nós alcançamos de Deus os objetivos que Ele tem para entregar na minha e na sua mão. Porque não tem ninguém mais rico do que Deus. Não tem ninguém mais poderoso do que Deus. A riqueza está tudo na mão de Deus, não está na mão do homem. Os homens estão usufruindo, mas essas riquezas vai estar na mão do povo de Deus. Porque o povo não alcança, sabe por quê? Por causa da rebeldia e a falta de confiança. A vezes não é rebeldia, porque não confia mesmo. Se você confiar, você vai alcançar de Deus muitas coisas. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Porque qual é o Deus? Se o ímpio está usando as coisas melhor para ele, por que ele está usando? Aleluia, aleluia. Deus não tem mais prazer de dar para mim e para você? Tem. Mas por que você não recebe? Porque você não faz o que ele pede, o que ele quer. Às vezes você não está fazendo o que tem que ser feito. Porque diz que quando nós obedecemos do jeito que é para obedecer, Deus faz até o ímpio dar o que ele tem para você. Deus vai fazer dar aquilo que é dele para você, para mostrar que Deus é poderoso. E quando nós não obedecemos, o que acontece? O que nós temos, o ímpio toma. Era assim no passado. Foi assim que Gideão lutou, que estava moendo no lugar de uva, ele estava no lugar de uva, ele estava batendo trigo. Por quê? Porque os medianitas vinham, roubavam tudo deles, comiam tudo deles. E Deus permitia por quê? Porque eles desviaram do caminho de Deus. Quando nós se desviamos dos caminhos de Deus, não quer obedecer a Deus, só vem prejuízo para nós, só vem problema. Não vem coisas boas. E Deus permite que é para ver se você se acorda e toma a direção, vai recuperar aquilo que você perdeu. E não foi recuperado Israel através de Gideão? Foi. Deus usou Gideão agora e Gideão pega aquela prova e Deus vai, com 300 homens ele ganha a guerra. E coloca Israel na frente de novo, coloca Israel em primeiro lugar de novo, coloca Israel na posição de novo. Aí depois que Israel está firme ali, aparece um demônio e enfraquece o cara deixa de novo Israel perder a direção. Sempre foi assim, né? Aí perde, aí depois o outro vem e toma de novo. E assim o homem nunca conseguiu uma liderança total para fazer ser cabeça em todos os lugares e dizer, nós vamos governar de ponta a ponta. Você sabe que Israel é o menor estado do Oriente Médio, é um estadinho pequenininho. E é o que recebeu mais terra. Pois é, por falta de desobediência perdeu tudo. Perdeu tudo. Os caras deixaram abrir a mão e perderam tudo. Até o governante lá estava falando que eles queriam conquistar tudo aquilo que eles perderam. Mas por que eles perderam? Deus permitiu que eles perderam. E agora estão imprensados ali, com tantos países em cima deles querendo destruir eles ainda. E os Estados Unidos que ajuda bastante tudo, mas senão já tinha sido até destruído. E Deus próprio Deus estava mostrando para eles que era para ser tudo deles ali. Ele abriu a mão, afrouxou a doutrina, afrouxou a palavra de Deus. E Deus disse que quando acontece isso, o inimigo vem e toma. Mas é mesmo. Todas aquelas coisas que as pessoas perderam, foi o inimigo que tomou. E Deus permitiu, Deus permite. Porque Deus dá as coisas para você valorizar. Deus dá as coisas para você cuidar. Não adianta, se Deus deu isso para você tem que cuidar para Deus dar mais. Deus vai dar mais se você cuidar. É o que está escrito na palavra de Deus lá em João. João diz, olha, aquele que está dando fruto, limpa ele para ele dar mais fruto. É verdade. É isso que Deus está falando. E aquele que não está dando fruto, tira do meio de nós para não contaminar esse que está dando fruto. Porque aquele que não dá fruto, ele vai ficar contaminando aquele que está dando e daqui a pouco ninguém dá fruto mais. Porque está contaminado. Então Deus quer que aquele que está dando fruto dê mais fruto e seja mais limpo, e seja mais santo e mais transformado. Agora aquele que não está dando tem que tirar do meio para não contaminar, porque senão contamina. Nós tivemos uma pessoa aqui
que está ao contrário, vai contaminar a igreja, contaminar nossas vidas, e Deus vai parar de operar, nós vamos perecer. Porque Deus, nessa pequena jornada que nós estamos, Deus tem usado pessoas para nos abençoar. Deus tem usado pessoas para abençoar esta igreja aqui, lá em Jabaquara e lá em Moçambique. Tem abençoado as igrejas lá, está uma benção. Onde é que a gente vê uma igreja daquele tamanho lá, uma igreja lá em Moçambique, uma enorme, uma igreja grandona, bonitona, já está. E nós, como é que foi feito aquilo? O milagre de Deus, né? O milagre de Deus. Então Deus está trabalhando. Nós vemos que é uma bênção de Deus, não dá nem para explicar isso. Então Deus está operando. Então, de que forma que Deus está operando? Mais dois exemplos que ele está dando aqui. Dois alicerces. Um alicerce inabalável e o alicerce que é na areia. Uma casa feita na areia, ela cai sozinha. Agora, vai fazer na rocha, não vai cair nunca. Nunca. É um exemplo que o Senhor está dando. O Senhor sempre dá exemplo. O Léo dos caminhos aqui está dando do alicerce. O Senhor sempre dá exemplo para mim e para você entender a palavra de Deus. Então, olha, eu vou dar um exemplo que tem pessoas que são assim, que ouvem a minha palavra e não guardam, e não tem alicerce, vão cair quando a luta vir. Mas pessoas que ouvem a minha palavra e guardam, a luta vai vir e você não vai cair. Você vai continuar de pé. Você vai continuar dando fruto. Você vai dar fruto na luta. Você vai dar fruto na dificuldade. Você vai dar fruto no fogo. Em todos os problemas você vai continuar dando fruto. Você não vai parar de dar fruto porque você está ligado na rocha que é Jesus. E Jesus nunca parou de dar fruto, e Ele tem um fruto próprio para vir para você. E Ele tem a força para que eu e você nunca desista e nunca pare. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer para mim e para você. Só com Jesus nós vamos conseguir ter vitória. Só com Ele. Não é à toa que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e meu Pai, senão por mim, né? Então Ele está dizendo que Ele é o caminho. A palavra dEle é alimento, é virtude para nós, é transformação para nossas vidas. Porque quando nós comemos a palavra, o Espírito de Deus entra em nosso meio, que é o que tem o poder de abrir tudo. Não tem nenhuma porta que o Espírito Santo de Deus não possa abrir. Todas as portas Ele pode abrir. Porque Ele foi que abriu o mar para o povo passar em terra seca, abriu o Jordão, abriu tudo. Não tem nada que se feche diante do poder de Deus, diante da mão potente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Ele, quando Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele disse: foi me dado todo o poder no céu e na terra. Então foi dado o poder supremo, o poder está todo na mão de Jesus. E Ele está procurando pessoas para derramar esse poder, para ajudar você a vencer. Ele está procurando nós, Ele quer encher nós de poder, porque sem poder o crente cai. Nós temos que ter esse poder para expulsar o mal que está atrapalhando a vida das pessoas. Nós temos que ter esse poder para tirar as enfermidades que está atrapalhando as pessoas que estão enfermas no dia de hoje, e que nós podemos orar, essa pessoa pode ser curada no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. É isso que a gente Glória a Jesus. tem que ver, como é maravilhoso você saber escolher os dois lados da palavra. Escolher viver a palavra, não escolher ser só ouvir a palavra de Deus, que é o que a gente vê no dia de hoje. Pessoas que só ouvem a palavra de Deus, né? Eu estava no Facebook, a mulher falando do ministério mudança de vida, né? Aí você vê a pessoa que está falando, não tem aparência de crente, parece uma Jezabel e não parece uma crente. Aí só quem não tem entendimento, porque se o Senhor diz que o povo de Deus são um povo diferente, um povo zeloso de boa, um povo que não tem vaidade, sem vaidade, diz que com vaidade ninguém vê Deus, só os que entregou a sua vida à vaidade não pode ver Deus. Ele diz que Ele é puro, limpo de coração. Ele diz que é morar no céu aqueles que não entregaram a sua vida à vaidade e nem contaminou o seu coração. Agora a pessoa cheia de vaidade, cheia de costume, cheia de coisas em cima e falando que recebeu uma mudança de vida, querendo, nós somos mudança de vida, mas cadê a mudança de vida que ninguém está vendo? Porque nós temos que mostrar ao povo do mundo que nós somos diferentes. E nós temos que mostrar isso em tudo, no nosso viver, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de conversar, a nossa maneira de falar. Então tudo isso é viável.
Não podemos estar perdendo tempo falando do mundo. Do mundo nós não somos mais, nós fomos do mundo, agora não somos. Se você quer falar, fala de Cristo. Porque se você estiver falando de Cristo, você está perdendo seu tempo. E Deus se ira ainda com você. Porque quer ver Deus ficar irado é você ficar na beira do caminho ou em qualquer lugar, que aí você vai cair no Salmo primeiro mesmo, vai estar no varão que não no segundo conselho do ímpio, mas nem se senta na roda dos escarnecedores. Quando você senta em qualquer lugar e fica falando palavras que não é de Cristo, você está na roda dos escarnecedores. E o que é escarnecedor? É aquele que escarnece da palavra de Deus. É aquele que fala mal dos crentes. É aquele que fala mal da palavra de Deus. É aquele que fala mal das coisas de Deus. Esse é escarnecedor das coisas de Deus. Se você se unir ou ficar perto dessas pessoas, você vai perder a sua vitória. Então nós temos que, se estiver perto de pessoas, tem que repreender e falar da palavra de Deus para eles se converter. Porque a palavra de Deus converte. Mas para converter nós temos que falar com toda a autoridade e com todo o poder de Deus. Senão não vai acontecer nada. Mas não vamos deixar ninguém escarnecer da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós somos o guardião da palavra de Deus. Temos que zelar pela santa palavra de Deus, né? Agora chega aqui no livro de Pedro. 1 Pedro 2 fala assim: deixais, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e toda murmurações, e desejais efetuosamente como um menino novamente nascido do leite racional, não falsificado, vede e crescer. E se que já aproveita que o Senhor é digno, chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual sacerdocial para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Tá vendo? É isso que nós somos, se tornamos sacerdote de Deus, se tornamos uma pedra principal, uma pedra especial. Porque a pedra de esquina é Jesus, que foi os homens que não querem nada com ele, reprovam essa pedra. Mas nós que somos de Cristo, essa pedra é especial para nós. Essa pedra que é Jesus, para nós é tudo. Para nós é a principal da esquina. Porque nós sem Jesus, o que é nós sem Jesus? Não somos nada. Mas nós com Jesus, nós somos vencedor. Porque nos faz vencedor, né? Quem faz nós vencer é Jesus. Então ele está dizendo bem aqui, bem claro: deixais toda malícia e todo fingimento e toda murmuração e todo engano, e procurai ter desejo da palavra de Deus. Porque diz que quando a criança nasce, ela tem desejo de tomar o leite maternal da sua mãe. A criança, assim que nasce, ela já vai no peito da mãe já tomar do leite, aquele leite é o que vai fazer ela crescer. É o leite que vai fazer ele ser forte, ele ser uma criança boa de saúde. Aí o Senhor, ele está dando um exemplo do leite, mas o leite que ele quer dizer é a sua palavra. Verdade. O leite que Jesus quer dizer é os seus ensinamentos. Isso é vitamina para mim, para você. Não vai ter um crente forte, robusto na palavra de Deus, se ele não comer dessa palavra, se ele não se alimentar dessa palavra que ele está dizendo nessa noite. Ele é o leite. E ele diz que ele quer que eu e você cresça. Porque tudo que Jesus fez foi para o nosso crescimento. Tudo que Jesus faz é pensando em nós crescer. Mas muitas das vezes nós ficamos de boca aberta lá, feitos abestalhados, e não procura crescer. Não procura se desenvolver. Você entra numa empresa, você entra como ajudante, você vira um profissional daqui a pouco. Você entra em qualquer lugar que você vai fazer, você cresce. E por que não cresce na casa de Deus? Porque ninguém vê ninguém crescer na casa de Deus. É isso que Deus fica irado muitas das vezes, que ninguém vê ninguém crescer, está estacionado, não passa daquilo. E como é que Deus vai te usar se você não procura se desenvolver, se você não procura crescer, se você não procura dar lugar para Deus te usar? Como é que vai ganhar alma? Como é que Deus vai te usar? Como é que Deus vai resolver os teus problemas? Como é que Deus vai resolver aquilo que você pede todos os dias para Ele fazer? Ele não vai fazer porque você também está sendo imisso sobre a palavra dele. Você não está buscando desenvolvimento para você ser melhor a cada dia para o Senhor. É isso que precisa. Nós estamos numa igreja para crescer e
na graça e no conhecimento. Então nós temos que crescer, porque quando nós crescemos, a igreja cresce. Quando você cresce, todo mundo cresce. Se ninguém cresce, fica todo mundo parado. Então tem que crescer. É verdade, Jesus. Nós temos que buscar esse crescimento. E se nós não buscar esse crescimento, nós não estamos em falha com Deus. E se nós estivermos em falha com Deus, como é que nós vamos cobrar alguma coisa de Deus? Tem que pedir perdão a Ele. Tem que dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, ler a palavra, se desenvolver, pedir dó a Deus, louvar a Deus, buscar conhecimento, ver pessoas pregar a palavra de Deus, fazer o impossível por o povo, para que Deus possa realmente achar graça em nós e possa ser, porque ele está dizendo bem aqui, está dizendo bem claro, ó, que nós fomos chamados, depois ele disse, nós fomos chamados para levar a palavra de Deus os que não conhecem. Ele disse que nós, ó, bem claro aqui, vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, sacerdocial, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também a Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, a quem nela crê, não será confundido, né? E assim, para vós que crede, é a principal, para o rebelde, que os edificadores é reprovada. Essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Está vendo? É pedra de escândalo. Quem não obedece a palavra de Deus, para ele é uma pedra. Jesus é escândalo. Quem não obedece a palavra de Deus, para ele Jesus não é nada. Mas para nós sabemos que ele é a principal da esquina. Nós sabemos que Jesus é tudo para nós. Então nós estamos vendo aí, por que as pessoas não vêm para o evangelho? Porque se escandaliza. Porque o cara está acostumado a beber cachaça, fazer tudo que não presta. Aí ele não quer deixar de fazer isso, porque ele acha escândalo deixar de fazer isso, porque ele foi criado nisso, né? É difícil mesmo. O cara foi criado nisso a vida inteira, desde quando ele nasceu, desde quando viveu nessa coisa. E como é que ele não tem conhecimento dele? Tem que a palavra entrar na mente dele, no coração dele, para poder transformar ele. Não é do dia para a noite que uma pessoa vai ser transformada a servir o Senhor, né? A palavra entra, ele vai trabalhando no coração, ele vai revelando para ele, vai mostrando para ele, e uma hora ele vai entender, o Espírito de Deus vai revelar o coração dele e vai fazer como fez com o Cornélio, que ali mandou chamar Pedro, e Pedro foi lá e fez o que era para fazer, né? Que bom que o nosso vizinho ou alguém que nos escutasse chamasse para nós ir na casa dele, orar, fazer o que precisa. Já é um bom sinal, como o Cornélio fez ali, que chamou Pedro, chamou então, que Deus venha trabalhar no coração das pessoas, que uma hora venha acontecer isso, como já aconteceu em muitos lugares, né? Quantas almas entrou no Jabaquara, fazendo culto no lar, pessoas que estavam doentes de câncer, outras pessoas doentes de coisa, Deus fez cura, fez milagre, e assim aconteceu os milagres, e assim a igreja enche, porque as pessoas que querem curar, vai vir para a igreja para a doença não voltar mais. A pessoa está endemoniada, que é liberta dos demônios, vai vir para a igreja para o demônio não voltar mais, e assim por diante, né? Então vamos agradecer a Deus essa palavra, vamos guardar nossos corações, para nós ir para nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela tua santa palavra, Pai, e pedimos que o Senhor alcance também o vizinho da esquerda direita, esse bairro Jardim, aqui, a Avenida Industrial Primeira, Senhor, do começo até o fim, Pai. Trabalha nos ouvintes, aqueles que nos escutam, Pai, que o Senhor possa trabalhar, tirar a enfermidade, tirar o mal, repreender toda a fúria do inimigo. Se por acaso tem algum que está passando na puro luta, que o Senhor dê a vitória, que o Senhor dê o livramento, dê a proteção, Pai, esse homem, essa mulher, seja as crianças, se for, Pai, alcança, tira a doença, tira todo o mal, faz milagre, faz maravilha, Pai, traga saúde, diz o nosso irmão Bruno, visita a sua esposa, a sua família, meu Pai Todo-Poderoso, faz milagre nesta rua, nesse lugar, através do seu Santo Espírito. Pai, alcança, Senhor, as pessoas que ainda não deu uma posição, mas que o Senhor pode mudar. Não é nós que temos o poder de transformar. Até as pessoas falam que as pessoas vêm, mas faz lavagem cerebral, não é nós que fazemos nada disso. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, é o Espírito de Deus que convence o homem do mal, é o Espírito de Deus que trabalha, que transforma. Nós estamos aqui porque isso aconteceu em nossas vidas e creio que há de acontecer na vida de mais pessoas, ó Pai, porque o Senhor não parou, a sua obra não para, a sua obra continua, Pai, e que a sua obra venha alcançar a pessoa nesta rua, venha alcançar a pessoa neste bairro, venha
alcançar pessoas lá em Moçambique, lá na África, levantar nossas igrejas ali, abençoa nossos pastores ali na África, toma nas tuas mãos, pastor Antônio Tomé, nosso irmão, todos que ali estão fazendo a tua obra, abençoa o pastor Amarildo, a sua família, abençoa meu Pai Todo-Poderoso, todos que aqui estão presentes nessa noite, Pai de poder, Pai de graça, abençoa esta igreja, a missionária dentro, toma nas tuas mãos, ela tiver, faz milagre, faz maravilha, Pai Todo-Poderoso Deus, abençoa os ouvintes da sua palavra, os que estão aqui, os que não podem vir, faz milagre, Pai, neste Brasil, neste mundo, eu apresento nas tuas mãos o presidente da República, todo o poder legislativo, Deus tenha misericórdia, faz milagre, Senhor, o Estado de Israel, faz milagre, Estados Unidos, todos os países, que o Senhor venha abençoar, venha transformar, venha repreender remor de guerra, venha dar livramento ao teu povo e à tua igreja, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Pelo amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a minha esposa também, em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, Senhor, maravilhoso Deus, maravilhoso dono da vida, leão de Judá. Desculpa, meu irmão. Esse Deus é tremendo.